Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre fitoterapia ou terapia com as plantas. Será que é a mesma coisa, né? E o que você vai aprender nessa aula? Você vai descobrir o que é e o que não é considerado fitoterapia pelo olhar ocidental, né? Um comparativo entre a fitoterapia chinesa e a fitoterapia brasileira, esse olhar ocidental, né? Eu vou apresentar uma fórmula aqui para vocês que a gente encontra um fitoterápico na farmácia e que muita gente usa. Então, eu vou também dar dicas de como você iniciar na medicina chinesa, né, com fitoterapia chinesa. Então, como eu já disse, uma aula anteriormente, existe esse olhar diferenciado entre a medicina chinesa e a medicina ocidental. Então, o que é considerado aqui, né, no Brasil, fitoterapia? É o extrato da planta. Então, o que não é considerado pelas normas da Anvisa? Então, florais aí, essências florais, não são considerados. Essências, aromatizadores de ambiente, seja ele sintético, claro que não vai ser fitoterapia, né? Ou óleos essenciais, porque os óleos essenciais eles são apenas parte da planta, e isso também não é considerado fitoterapia. Um chá, né, pronto para nosso consumo. Então, esse também é uma diferença da medicina chinesa, porque um chá que a gente toma é considerado um fitoterápico. Suplementos alimentares, então, não são considerados, né, porque são também aí partes da planta, por exemplo, aminoácido, algum mineral, né? Fitofármacos, que são substâncias isoladas, também não é considerado fitoterapia. Própolis, também não, porque ele é uma parte isolada, né? Produtos da medicina tradicional chinesa, até porque a medicina tradicional chinesa ela inclui partes, ela não trabalha só com partes da planta, ela também trabalha com algas e também com animais. Então, é muito comum na fitoterapia chinesa, e isso aqui no Brasil não é permitido, tá? E nem é considerado. Então, medicamentos dinamizados, homeopatia, cosméticos, produtos para a saúde, medicamentos contendo plantas medicinais associadas a outras substâncias. Então, por exemplo, mesmo que seja um extrato que contém uma parte isolada, eu quero que coloque num extrato, uma combinação, por exemplo, de cúrcuma com resveratrol. Estou só citando aqui, né? Então, não é considerado um fitoterápico. E aí, a medicina tradicional chinesa, qual que é a diferença aí dos dois? A medicina brasileira, né, a fitoterapia brasileira, ela leva em conta os conhecimentos, né, dos nossos índios, os conhecimentos dos africanos que vieram para cá, que também trouxeram muitas coisas, influências europeias, né? Então, isso tudo faz parte da fitoterapia, além dos estudos diferenciados. E a fitoterapia chinesa, né? Ela, a medicina chinesa, ela tem aí mais de 4.000 anos e ela leva em conta várias coisas, como diferenciação de síndromes, se é uma síndrome externa, uma síndrome interna, né? De invasão interna, se é produzido internamente, se é invasão externa, se é de calor, se é de frio, se é de plenitude ou de deficiência. Então, se é uma deficiência de energia ou uma deficiência do Shui, se existe um equilíbrio entre o Yin, o Yang, né? Ela leva em conta os meridianos, os 5 elementos, né? Então, tudo isso é um olhar para a medicina chinesa é diferenciado. E a medicina brasileira, por exemplo, então eu posso simplesmente tomar uma fórmula, como eu vou apresentar aqui para vocês, essa fórmula que a gente compra facilmente na farmácia. Não estou dizendo que a fórmula está errada, mas sem levar em conta se há uma deficiência, se vai trazer um calor, o que vai trazer, né, para esse corpo
se vai restabelecer uma harmonia, se vai restabelecer um equilíbrio. A medicina brasileira, a fitoterapia brasileira, ela está aí preocupada em sanar aquele problema ali, né? Então, eu trouxe aí para vocês o Basalix, que é considerado, né? Aí na primeira imagem tem a Passiflora incarnata, 500 miligramas, extrato seco. Então, quando você procura essa propaganda dessa fórmula aí, seja na farmácia, seja no Google, vocês podem pesquisar, ela propõe tratar aí, né? Insônia, né? E a passiflora, ela vai um pouco mais que isso. Então, assim, ela trata insônia, ela trata irritabilidade, ela trata agitação, mas vai além, porque para a medicina chinesa, essas plantas, né? Como você pode ver aí na segunda imagem, que tem o Crataegus, tem o Salix-alba, que é o salgueiro, e tem a passiflora, que é o maracujá. Então, a medicina chinesa, ela se preocupa com as partes da planta que vai ser usada, com os meridianos que vão ter direcionamento, né? Então, a passiflora, por exemplo, na medicina chinesa, ela é considerada, ela é doce, ela é ácida, né? Ela é refrescante. Então, ela vai ter a ação, o sabor doce, ele tem uma ação mais ligada ao elemento terra, mais ligado ao baixo estômago. Esse ácido, ele tem um direcionamento do fígado. Então, tudo isso vai ter uma ação. Então, na medicina chinesa, a passiflora, ela age no coração e no fígado, ela vai acalmar a mente, ela vai acalmar a ansiedade, a agitação. O Crataegus aí, que está na segunda fórmula, que tem a combinação da passiflora, 100 miligramas, Crataegus, é, 30 miligramas e o salgueiro aí 100 miligramas. Então, o Crataegus, ele é doce, ele é ácido, ele é um pouco amornante, ele vai ter ação no fígado, no estômago, no baço. Ele vai promover também o Crataegus uma circulação nos três aquecedores, que é uma coisa que a gente assim não tem, né, na medicina brasileira, né, na medicina ocidental, a gente não tem, muito menos na fitoterapia brasileira, né? E ele vai ser indicado aí para fraqueza do baço, né? Porque ele é um pouco amornante. Então, ele vai ajudar em casos de diarreia com restos alimentares, mas também pode prejudicar em casos de diarreia de calor, né? Então eu posso agravar o sintoma dessa pessoa. Então, o salgueiro aí, ele tem um sabor amargo, ele já é considerado frio, não pode ser indicado, né? Então, na fórmula, quando a gente pesquisa, essa fórmula vai falar que não pode ter irritabilidade no estômago, mas não fala dessas outras questões, né? Que ele vai ter o salgueiro, ele vai agir no meridiano do fígado, ele é frio, vai esfriar o meridiano do fígado, mas ele também age no meridiano do estômago. Então, quando age no meridiano do estômago, se esse estômago já tem frio, esse baço já está frio, eu posso piorar se a pessoa tem, por exemplo, um sintoma de empachamento, um problema de indigestão por frio, eu vou piorar o sintoma dessa pessoa. E aí é quando essa fórmula, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu tomei, para mim foi ótimo". E a outra pessoa fala assim: "Nossa, eu tomei, para mim não funcionou, foi péssimo". Por quê? Por causa dessa diferenciação. Então eu trouxe aí para vocês, por exemplo, né, a 100 miligramas aí explicadinho sobre o que eu estou falando. O coração, a passiflora, maracujá, ele age no coração e no fígado, ele é doce, ácido e refrescante e tem 100 miligramas, né? Então eu tenho 100 miligramas aí da passiflora refrescante, eu tenho 30 miligramas do Crataegus, que é amornante, e eu tenho 100 miligramas do salgueiro, que é amargo e frio. Então, como eu disse, se a pessoa já tem um frio no estômago, tem o frio no baço, já uma pessoa que ela não consegue dormir, mas ela está desanimada. Eu preciso, com um olhar na medicina chinesa, eu preciso promover uma tonificação
dessa energia que vai produzir Shui, né? Vai produzir o sangue para que essa pessoa durma melhor. E se essa pessoa já tem uma deficiência do yang do baço, do yang do estômago, eu vou agravar o quadro. E o que eu preciso fazer? É harmonizar essa fórmula com alguma outra coisa que eu vou refrescar o fígado, eu vou refrescar o coração, né? E eu não vou tanto resfriar esse baço. Então, lembrando aí, o baço e o estômago, eles pertencem ao elemento terra. O elemento terra, quando está em deficiência, né, vai trazer, por exemplo, a pessoa pode apresentar cansaço, flacidez, pálpebras caídas, pensamentos que ficam circulantes, uma estagnação de pensamento. Então, eu tenho que verificar isso tudo para que eu melhore essa fórmula para essa pessoa. Então, posso indicar? Posso, mas indico um outro complemento, né? E aí, o que eu preciso para iniciar com a medicina tradicional chinesa? Então, a primeira coisa que eu preciso é identificar o padrão de desarmonia, né? Como eu já disse em outras aulas, a gente não chama de doença, porque a medicina chinesa acredita você restabelecendo a saúde, a harmonia, né, entre o yin e o yang, o qi, o shui, você volta à saúde. Então, eu vou identificar se é de frio, se é de calor, se é interno, né, se é de deficiência ou de plenitude, se existe uma desarmonia entre o yin e o yang, né, para que eu faça uma fórmula melhor. E também eu vou identificar o sabor e a temperatura dessa planta e o direcionamento dessa planta. Então, quais os meridianos que eu desejo a ação? Eu identifiquei que essa insônia, por exemplo, é de deficiência do chue do fígado, é de deficiência do chue do coração, é de elevação do yang do fígado, é de vento no fígado. Então, qual é o padrão de desarmonia, para que eu indique melhor qual planta eu preciso indicar para essa pessoa. E aí, um conselho, né, vão evitar plantas da moda, plantas, usar plantas conhecidas. Quando eu digo plantas conhecidas, dentro da da farmacopeia brasileira são plantas que eu já sei o resultado, né? Principalmente quando eu indico para um cliente, ou eu quero mandar manipular, eu quero indicar que ele compre uma tintura, então eu tenho que conhecer essa planta. Evitar plantas da moda, por quê? Todo dia surge uma planta diferente, né? Assim, um conhecimento, uma coisa na internet, então eu buscar conhecimento, verificar quais os remédios que essa pessoa toma, para que eu saiba direitinho, né, o que eu vou indicar para que não entre em conflito com essa medicação que essa pessoa já toma, né? Então, às vezes um paciente que está tomando anticoncepcional, um paciente que é transplantado, um paciente que está passando por um processo oncológico. Então, tudo isso eu preciso saber. E identificar corretamente a planta. Então, assim, hoje a gente tem vários aplicativos que identifica, né? Tem o Google Lens. Então, se eu indicar que a pessoa colha uma planta na casa dela, eu identificar bem para que eu não faça, eu não cometa um problema com esse cliente. Então, o dente de leão, ele é muito parecido com uma outra planta, então, só que ela é o dente de leão. Ela tem, que é a serralha, tá? A outra planta é a serralha. Então, eu posso usar em salada, mas eu vou ter ações diferenciadas. Então, o dente de leão, ele tem uma florzinha só, né? Não dá várias. A serralha, por exemplo, ela já dá várias. Os dois eu posso usar em saladas, né? Tratar de coletar. Às vezes, na sua casa, você pode encontrar a serralha. Igual aqui na minha casa, eu tenho a serralha e o dente de leão já não tem. Mas é um local que eu posso coletar com segurança, né? E se eu resolver comprar esse extrato seco para fazer um chá, eu indicar para que esse cliente, né, ou eu mesmo, observar a data de validade. Se eu comprar por sachê, sempre olhar se não tem combinações de outras plantas, que é muito comum, né? Vir, por exemplo, chá de hibisco,
chá de beterraba misturado, chá de amora para dar aquela cor bonita. Então, qual que é ah, a minha ação ali naquele corpo? O que, que eu desejo? Para que eu indique uma forma correta. E aí, eu espero vocês para a próxima aula. Muito obrigada pela companhia.